Shalom a todos, mais uma vez eu venho aqui tratar do tema Terra plana. Mas não porque eu voluntariamente queria mais uma vez propagar essa gloriosa verdade, mas é porque, dado a grande repercussão, o estrondoso impacto que essa verdade tem causado, inclusive no sistema religioso, especialmente na denominação adventista do sétimo dia. Vários dos seus líderes estão desesperados, um deles, Leandro Quadros, que eu já refutei aqui antes, o Michelson Borges, outro pastor, e o arqueólogo Rodrigo Silva. E eles estão desesperados por um motivo muito simples. Bom, para quem conhece um pouco da denominação adventista, no passado eles eram chamados de o povo da Bíblia, porque eles fundamentavam sua fé inteiramente na Bíblia e a tinham como única regra de fé e acima de qualquer outro princípio ou revelação de profetas. Mas o que está acontecendo? É que eles não estão conseguindo desfazer dos argumentos bíblicos que são lançados pelo YouTube, em outros blogs e sites, quanto à verdade da Terra plana. Leandro Quadros já ridicularizou, dizendo que na Bíblia não há tal coisa, enquanto outro líder adventista, que é o Rodrigo Silva, arqueólogo, ele talvez por acidente deixou escapar que a Bíblia fala sim que a Terra é plana. E aí, veja o que ele vem falar agora. O pessoal está falando que eu disse que a Bíblia afirma que a Terra é plana. Não, o que eu não disse não foi isso. Eu disse foi que na época bíblica, aquelas pessoas que viviam naquele tempo, havia alguns que acreditavam numa Terra plana, num disco. Na época bíblica, aquelas pessoas que viviam naquele tempo, havia alguns que acreditavam numa Terra plana, num disco. O mundo bíblico também tinha uma ideia de terra. A Bíblia fala que a terra era como se fosse um disco. Mas e quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da terra? No hebraico a palavra redondeza é rug. Rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso. Aí você vê que ele desmente o que ele falou, se acovardando de até uma verdade coerente que ele tinha afirmado dentro de evidências da escritura no hebraico original, e ele muda de que o mundo bíblico cria que a Terra era um disco plano, e aí ele muda para algumas pessoas na Bíblia. Quer dizer, isso é uma mentira. Não havia ideia de globo para nenhum profeta, para nenhum dos patriarcas, para nenhum dos santos do passado. Isso é uma mentira. A coisa só surge muito depois com Aristóteles, entre os gregos, e aí se aperfeiçoou na Idade Média. Mas enfim, queridos, nós temos que se apegar às Escrituras, não a doutores, arqueólogos, professores, pastores. Inclusive, nós já fizemos um vídeo aqui comprovando que o próprio Criador, ele define o formato da Terra como um disco plano, que é muito diferente do que algumas pessoas do Antigo Testamento. Em Jó 38, 4 e 12 a 14 diz: onde estavas tu, o Criador falando a Jó, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Ou desde os teus dias deste ordem, à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? E se transformassem como barro sob o selo, e se pusessem como vestidos. Nós explicamos aqui que o selo, ou o sinete, era um instrumento utilizado na antiguidade por reis, autoridades, para imprimir o seu brasão real sob o barro. E o Criador, ele ilustra como ele fez ao criar a terra, utilizando o exemplo desse sinete, um selo sob o barro que forma extremidades nas suas bordas. O próprio Criador designou isso. Nós mostramos também que na própria Bíblia, no Novo Testamento, em Apocalipse 20, a palavra que designa quando os ímpios sobem sobre a largura da terra é platus. É largura, é espalhado no plano, é um disco. Então eles mentem. Mas por que eles mentem quanto a isso? Porque eles estão de colunho com a NASA.
Tem outro cidadão chamado Michelson Borges, e já foi comprovado que ele deu uma informação errada. Ele diz que é impossível ver a outra margem do Rio da Prata, porque a Terra é redonda, ela é curva. E ele aqui dá uma informação falsa, porque bastava pegar a câmera que ele filmou isso, e ele poderia ver o outro lado aplicando o zoom, ou uma câmera especial com zoom. Ou ele não sabia, fez por ignorância, ou ele fez de má fé. E já foi mostrado, comprovado, que do outro lado do Uruguai dá para ver a Argentina e vice-versa. Você tem a visão nítida dos dois lados quando você aplica o zoom da câmera, derrubando por vez o mito da curvatura do globo imaginário. Está cheio de vídeos aí no YouTube para você pesquisar sobre essa questão do ponto de convergência, que é nossa visão limitada não alcança uma distância muito grande, então você precisa de um binóculo ou um telescópio ou uma câmera com super zoom para enxergar do outro lado. E ainda tem o efeito lupa, que dá uma impressão que os objetos são maiores do que realmente são. Isso você pesquisa depois, mas isso foi refutado, lançado por terra. E por que tudo isso? Porque a NASA tem uma parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O aporte de aproximadamente $1,5 milhão para financiar 2 projetos de pesquisa diferentes. A Igreja Adventista bancando esse tipo de investimento com dinheiro dos membros para a Universidade Andrews, para se amoldar à ciência globalista, a ciência nazista, ou digamos da NASA, que foi um projeto, uma agência militar fundada por nazistas importados da Alemanha após a Segunda Guerra, dirigida pelo cientista alemão Ernst von Braun. Pesquise o que foi o projeto Paperclip e você vai ver. O que todos eles têm em comum? Maçonaria e o objetivo da pseudociência alquimista e de magia cabalista para apagar a impressão do Criador sobre a criação, para negar a criação verdadeira do Criador, a Terra como um disco plano, com uma redoma intransponível e estática, imóvel. Queridos, basta pesquisar essas informações, pesquise Bíblia, pesquise fatos científicos concretos, faça você mesmo o teste e você vai se surpreender. Para os adventistas fiéis à Escritura, eles com certeza irão abraçar esta verdade. Agora, para aqueles que renegam a Escritura, infelizmente, tem que se conformar com o que os líderes falam e desfalam, mentem e desmentem.